Começa agora. Paraíso Acontece. O que é notícia em São Sebastião do Paraíso e região. Os fatos marcantes da semana em uma conversa onde todos têm voz. Na Difusora FM. No ar. Paraíso Acontece. Comunicando, Dr. Cícero Barbosa. 11h06. Esse é o nosso programa Paraíso Acontece, aqui pelas ondas da Rádio Difusora Paraizense 103,1. Hoje, sexta-feira, finalizando aí o mês de junho, último dia útil do mês de junho, dia 28 de junho. Amanhã é sábado, dia de São Pedro, encerrando aí as festividades das festas juninas e encerrando também praticamente o mês de junho. E nós estamos hoje aqui, né? Você que está ouvindo a Difusora desde manhã, deve estar se perguntando o que o Cícero está fazendo aí em plena sexta-feira. É que essa semana nós estamos com esse horário especial, né, numa atividade a pedido da nossa direção aqui da rádio, onde nós estamos encerrando as nossas entrevistas com os vereadores aqui de São Sebastião do Paraíso. Então, de uma forma excepcional hoje, tem Paraíso Acontece e amanhã tem Paraíso Acontece novamente, porque para o pessoal que está nos ouvindo, vale a pena a gente ressaltar que a Justiça Eleitoral, ela estabelece o prazo para que vereadores que estão em mandato, prefeito, vice-prefeito e também aqueles que vão disputar as eleições possam participar de programas de rádio e de televisão apenas até esse domingo, dia 30. A partir do dia 1º, o vereador, a vereadora, o prefeito, o vice-prefeito, o próprio apresentador de rádio ou de TV tem que estar desincompatibilizado da sua atividade pública, né, no meio de comunicação. E aí, por esse motivo, nós que começamos essa série de entrevistas com os vereadores lá no dia 1º de junho, estamos encerrando hoje com a presença da vereadora Maria Aparecida Cerise Ramos, que já está comigo aqui nos estúdios. Daqui a pouquinho teremos também o vereador Vinícius Scarano e o vereador Sérgio Gomes para a gente encerrar a nossa fala com os 10 vereadores dessa gestão, desse mandato 2021-2024. Então você que está nos ouvindo é muito bem-vindo. A gente agradece pela sua audiência, por deixar a gente entrar na sua casa nessa manhã de sexta-feira, e já lembrando você também, fazendo um convite, que amanhã, sábado, tem uma entrevista especial com o prefeito Marcelo de Moraes, encerrando aí então essa nossa série de comunicações com os mandatários do Poder Executivo e do Poder Legislativo aqui de São Sebastião do Paraíso. É a Rádio Difusora Paraizense levando informação para você, levando prestação de contas, prestação de serviço para o ouvinte aqui de Paraíso e região. Horas e 8 minutinhos, então já está comigo aqui nos estúdios, vereadora Cidinha Cerise, ela que popularmente é conhecida dessa maneira, Maria Aparecida Cerise Ramos, que vai falar comigo sobre esse mandato dela, o seu segundo mandato como vereadora. Vereadora Cidinha, seja bem-vinda, muito bom dia para você. Bom dia, Cícero, bom dia, ouvintes da Rádio Difusora, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria muito grande, né, poder falar ao cidadão sobre os nossos serviços, como a nossa atuação. E estou aqui à disposição. Cidinha, a gente que agradece a sua deferência, né, a sua disponibilidade. Obrigada. A gente sabe que seu dia a dia é corrido, como dos outros vereadores, né? A Cidinha, pessoal, para quem não conhece, eu vou falar um breve histórico dela aqui, né, trazendo algumas informações básicas. Ela é natural aqui de São Sebastião do Paraíso, filha do ex-prefeito, o senhor Pedro Luiz Cerise, e da senhora Helenita Arantes Cerise. Ela é casada, mãe de 2 filhos e é fisioterapeuta formada pela pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais e pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória. Ela é a responsável pelo setor de fisioterapia da Santa Casa aqui de São Sebastião do Paraíso e é recém-empossada como servidora pública do município de São Sebastião do Paraíso também, né, Cidinha? Sim. Na área da saúde. É recém-empossada mesmo, né, Cidinha? Recém-empossada, né, de um concurso público que já teve anteriormente, eu acho que 2020. E está sendo uma alegria muito grande poder participar. Eu fui alocada na UPA, né, num horário aí das 5 às 11, para que a gente também 5 possa... da manhã? Das 17 às 23 horas, né? Tá, das 5 da tarde às 11 da noite. E também para a gente ali dar atendimento aos pacientes que ficam ali, urgência, emergência, crianças. Então, muitas vezes a gente consegue estabilizar esse paciente agora na emergência, até ele conseguir o SUS-Fácil liberado para a Santa Casa. Então, tem sido uma honra muito grande poder participar e como funcionária pública agora também. Cidinha, então você já falou um pouquinho aí da sua carreira, né? Sempre atuando na área da fisioterapia ou teve outra atuação profissional antes da fisioterapia, Cidinha?
Não, eu acho que a minha formação é de fisioterapeuta, minha pós-graduação. Eu lembro que antes de começar a trabalhar na área hospitalar, eu também fiz uma parte de estética, essa parte eu nunca comentei, né, agora que você tocou no assunto. Então eu trabalhava em clínicas de estética em São Paulo, mas aquilo ali me deixava um pouco de vazio. Então fiz a pós-graduação no HC em São Paulo, no Instituto Coração, fiquei lá 20 anos, né, que é o maior hospital de cirurgia cardíaca da América Latina. 20 anos em São Paulo? 20 anos em São Paulo. E aí, quando abriu o Hospital do Coração aqui, fui convidada para a coordenação em 2014. Então, a gente implantou o serviço de fisioterapia cardiorrespiratória no paciente pré e pós-operatório. Então, a gente mudou uma realidade. Então, hoje a Santa Casa conta com UTIs, com fisioterapeutas 24 horas, fisioterapeuta na emergência, fisioterapeuta em todas as alas, né? Toda a minha equipe é formada, todos são pós-graduados. Hoje é uma equipe de quantos funcionários, Cidinha, hoje na Santa nós Casa, estamos nessa área da fisioterapia? Nós estamos agora em 27 fisioterapeutas. Isso faz uma diferença enorme, né? Enorme, nossa, na assistência do paciente. E a minha ideia é sempre ampliar, né? E a minha ideia também é mostrar na UPA o nosso trabalho e quem sabe a gente também amplia a assistência na UPA. Muito bacana, Cidinha. Quem está comigo então, pessoal, você que está ouvindo a difusora, que começou a nos ouvir agora, é a vereadora Maria Aparecida Cerise Ramos, Cidinha Cerise, vereadora no seu segundo mandato. E aí a gente começa, Cidinha, esse nosso bate-papo, justamente falando sobre algo que é uma pergunta que eu tenho feito para todos os vereadores que estiveram aqui com a gente. Não. 20 anos você atuando na área da saúde e de repente a política. Por que a Cidinha Cerise, fisioterapeuta, já com trabalho consolidado na área da saúde, resolveu entrar para a política? Quando eu retornei em São Sebastião do Paraíso, no final de 2013, eu também vim, né? Foi em setembro de 2013 que eu comecei a trabalhar na Santa Casa. E aí tô ali trabalhando e começou usando o ano de eleição, né? Então 2016, já começa a falar de eleição. O meu pai já tinha fundado o PSDB desde 1996, eu já era afiliada. Desde 96? Desde 96. E ele que fundou o partido em São Sebastião do Paraíso. E aí ele começa a falar com o deputado Arantes naquela época, que estava com a provisória do PSDB. Entrei para a provisória do PSDB. E aí é o que todo mundo faz no começo do ano eleitoral, foi 2017. A gente joga o nosso nome como pré-candidata na cidade, né, como filha do Pedro Cerise, como uma pessoa que vinha aí para a política, que estava voltando de São Paulo. É um nome muito bem recebido, né, até porque a gente tem que honrar o legado do pai, os princípios. E seu pai, além de prefeito, foi vereador também, vereador né? em 2 mandatos, né? Foi presidente da Câmara, meu pai também, assim, foi um vereador muito atuante. Tem um papel importante na política de Paraíso, né? Sim. E aí a gente vai pro primeiro pleito, né, em 2017, fui eleita, né, a vereadora... Então foi a sua primeira disputa? Foi a minha primeira disputa. 2016. Sim, considero que fui muito bem votada. E né? O que te motivou, Cidinha, a entrar pra política, além dessa questão familiar, de ser filha de um ex-prefeito? Olha... Por que você falou assim, é minha hora, é minha hora, assim, tinha uma insatisfação daquele momento político muito grande. E... a sensação era o seguinte, nossa, o que será que eu posso fazer para melhorar? Porque a gente tem o hábito de reclamar, né? A gente reclama e o que é a nossa ação, né? Então, quando a coisa está muito ruim, tem que ter mais esforço coletivo para tentar mudar uma coisa. E a gente achava que isso também podia acontecer aqui no ambiente municipal. Então, era uma insatisfação com as coisas que estavam acontecendo, de como acontecia, né, daqueles favores, de como estava a política, do mau uso do dinheiro público, de privilégios para alguns, de perseguições. Então, assim, o que será que a gente pode fazer para mudar? E você acabou pegando um momento complicado, tanto da vida pública quanto da própria Santa Casa, né, que foi quando começou esse processo de intervenção, né? Então, conseguindo ser eleito foi um momento muito, muito bom, porque naquele momento a Câmara foi renovada 70%, né, dos 10 vereadores, ficaram apenas 3 naquele momento, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito grande. Eu vou falar uma coisa que parece simples, mas quando a gente chegou lá, as pessoas vinham nos nossos gabinetes com conta de água, de luz, pedindo algumas situações, pedindo material escolar. Uma inversão de papel, Cidinha? Uma inversão total de papel, né? Esse não é o papel do vereador, pagar a conta de ninguém, não é nada disso. A gente tem que fiscalizar o dinheiro. E hoje o pessoal pede isso, Cidinha? Pode falar? Não mais. Não mais? Mudou muito. Isso, assim, pode até conversar com... É uma questão de cultura, né? Cultura. O Vinícius também, você pode conversar com ele no nosso gabinete. A gente começou a receber isso. Eles perceberam que não mais. E numa outra eleição, então, nem se pediu mais nada do que se pedia. Você vai pedir telhado, tijolo pro seu voto. Isso não é... Não pode ser um processo de troca, né? Não é um processo de troca, é um processo de escolha. Você tem que olhar, a mudança tem que partir também do cidadão.
Você tem que olhar o processo político e olhar o amadurecimento político do momento. Então é o seguinte, quem é o vereador que pode te representar? O que você acha que ele tem de qualidades, de serviços prestados que pode auxiliar ao município? Então, o cidadão, ele tem que olhar para esse sentido. Não é o que você me dá para que você vote em mim. Isso já não existe mais. Na sua opinião, fazer essa mudança cultural do eleitor foi o maior desafio que você encontrou chegando na vereança? Foi a grande vitória que a gente está conseguindo. Eu acho que essa é a grande vitória, né? Então, por exemplo, se aquele que chega e fala, eu tenho um tanto de voto, mas você pode. Eu falo assim, olha, a senhora pode olhar então o meu trabalho, tudo que eu executei pela cidade, a senhora pode olhar a minha pessoa, o senhor pode olhar o trabalho prestado para ver se eu realmente represento o senhor naquilo que o senhor precisar. E uma coisa que eu gosto muito é que assim, eu dou bastante feedback para todos aqueles que nos acionam, mesmo que seja às vezes uma resposta negativa do que a gente não conseguiu, que depende de algumas situações, não só do município, como às vezes do estado ou do governo, né, federal e estadual. Então, Cícero, eu acho que a Câmara, ela fez esses últimos 8 anos, né? A gente encerra com uma mudança muito grande. E aí, no segundo mandato, quando o prefeito Marcelo Moraes, que era nosso companheiro de Câmara, era vereador, estava junto lá. Era o nosso vereador, ele entende o que nós passávamos ali, e ele agora faz o papel não só de prefeito, porque ele tem que ocupar uma outra posição, e isso é óbvio que muda muito o processo, né? Quando você chegar lá, né? Com certeza tem coisas que você aqui no Legislativo não enxergava, que agora no Executivo você enxerga, mas o Marcelo tem uma Câmara parceira. Então, muitas conquistas que estão aqui. Isso. É nisso que nós vamos entrar. Mas antes de entrar nisso, Cidinha, eu não posso deixar de falar o que alguns ouvintes têm perguntado no decorrer do dia a dia. A mulher na política. A gente sabe que São Sebastião do Paraíso tem uma dificuldade muito grande de mulheres na política. Sim. A gente teve um passado aí com ótimas vereadoras. A gente pode citar exemplo aí da Cida Pimenta, da Luzia da Lutel e várias outras que contribuíram. Depois tivemos a prefeita Marilda Melles, a Dilma Oliveira como vereadora, como vice-prefeita, mas sempre um volume muito pequeno de mulheres. Sim. Qual é o seu maior desafio que você entende enquanto mulher, mãe, trabalhando em 2 empregos e política também? A primeira pontuação é: mais mulheres precisam se colocar na política. Você acha que faltam mulheres colocando seu nome à disposição? Às vezes, eu vou te falar, a mulher para se colocar na política, ela tá muito mais bem preparada do que muitos homens, porque esse é o perfil da mulher. Por que você acha isso, Cidinha? Porque ela é mais preocupada, ela tá mais disposta a resolver problemas? É o perfil da mulher. Para que ela se coloque a alguma coisa, ela precisa se sentir muito mais bem preparada. Então, as mulheres, às vezes, elas estão muito mais bem preparadas e colocam menos o seu nome. Então, mulheres, se coloquem mais, eu tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho belíssimo aqui. Tem agora mulheres que têm se colocado não simplesmente para preenchimento de cota de 30% obrigatória de partido, mas sim mulheres mesmo, que têm estudado, né? Inclusive agora a gente foi para o Novo, né? E tem aí uma série de determinações de cursos obrigatórios que a gente tem que fazer, até para você poder se candidatar, poder ser aprovado, você tem que concluir alguns cursos. No seu novo partido tem isso, então. Sim, aproveitando aí, né? A Deixa Cidinha era do PSDB no primeiro mandato, segundo também foi eleita pelo PSDB. E agora você migrou para o Partido Novo, que é o partido do governador Zema. Do Van Hatten. Então, assim, por que da mudança, Cidinha? A mudança porque era os princípios, o cenário político e também, assim, pelas coisas que eu acreditava, e o Novo vem muito bem estruturado. Do PSDB pro Novo, você percebeu muita mudança? São partidos que têm uma certa convergência? O que eu gosto do Novo são os posicionamentos que é coerente com o que eu acredito, com o que eu penso. Liberdade econômica, direito à liberdade de expressão, direito à sua propriedade privada, menos intervenção no Estado, liberdade econômica. Então, assim, o Novo, ele vem muito de encontro com o que eu acredito, né? Combate a corrupção, bem, né, tem que fazer bom uso do dinheiro público. Então, o Novo, eu me enquadro... Você se sente mais confortável no Novo ou no PSDB? Hoje me sinto mais confortável no Novo pelos posicionamentos no Novo no cenário nacional. E o Novo muito bem organizado, ele prepara os seus candidatos, ele dá apoio, ele dá suporte. Que essa preparação é importante, né? Muito importante. Não adianta você só colocar seu nome, você tem que também se preparar politicamente, não pode ser político só por ser, né? Não, você tem que entender, tem um contexto político muito grande que você tem que estar estudando. E aí, realmente, hoje eu concilio isso com os meus filhos, a minha casa, e isso é muito mais difícil. Então a sobrecarga de trabalho é muito grande. Você acha que essa sobrecarga pode ser uma das justificativas para ter poucas mulheres na política? Muitas delas realmente
ainda por ter filhos pequenos, ainda quer cuidar mais da sua família, seu tempo, ela não se coloca. Mas tenho certeza que mulheres vão colocar o seu nome, vão ser eleitas mulheres aqui. A gente vai ter mais pessoas, mais mulheres na Câmara, que é o meu sonho. Até porque a maioria da população é formada por mulheres, né? A maioria das mulheres eleitoras são mulheres, mais do que homens. Então, mulheres, vocês precisam votar em mulheres, escolha suas mulheres como candidatas, por gentileza. Cidinha, dado o recado aí pra mulherada, me diz uma coisa. Concluindo o seu segundo mandato como vereadora, qual que é o projeto particular da Cidinha Cerise que você fala assim, ó, se eu encerrasse a política hoje, já teria valido a pena esse projeto que eu, Cidinha, apresentei e que foi aprovado? Ai, Cícero, aí você apertou demais, Aí você apertou demais, porque assim, aí são vários, são muitos. Mas aquele que é a menina dos seus olhos, fala assim, ó, valeu a pena ser vereadora por conta desse projeto aqui. Cícero, eu tô passando por todos eles aqui, assim, Olha, eu vou falar de um que eu gosto muito, né? Que é do espectro autista, né? Porque assim, a gente precisa... Você tem defendido muito essa bandeira da saúde educacional, da pessoa da fibromialgia, com necessidade especial, né? Por quê? Porque antigamente, muitos não eram tratados precocemente. Então, muitos desses... Em que consiste esse projeto, Cidinha? Na rede, ele consiste em você ter prioridade de exames, prioridade com o neurologista, com o neuropediatra, para esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Antes não existia isso, então? Não tinha. Tem na rede, mas quando você tem um projeto que cobra, você fala, olha, nós temos um projeto aqui que eu tenho prioridade. Por exemplo, se você chegar hoje lá na UPA e você dizer que, né, tem a carteirinha de espectro autista, você é autista, você é atendido com prioridade. Absoluto. Então isso eu vi. Isso faz a diferença na vida do cidadão, né, Cidinha? Porque são crianças que às vezes elas têm irritabilidade mais rápido, elas não conseguem ficar muito em barulho, então isso para elas você até já respondeu aí, mas então é um projeto que além de ter sido aprovado, você vê ele funcionando na prática. Isso, claro que sempre pode ser melhorado, pode ser ampliado, né, mas eu acho que a gente evoluiu e isso tem tido um impacto muito grande, porque a quantidade de crianças que têm sido diagnosticadas é um volume grande ano a ano, né? E ele se aplica apenas para a rede pública de saúde ou as instituições privadas também têm que seguir essa lei, Cidinha? Gente, sempre que você tem um projeto, por que não a privada? A privada também tem que seguir. Por exemplo, se você chegar no estacionamento, por exemplo, se você estiver num consultório particular, se você estiver num banco, em qualquer lugar, isso vale para o município. Ok. Cidinha, falamos do individual e o coletivo, porque a gente sabe que essa Câmara, como você sempre reforça nas suas falas, os outros vereadores também, tem sido uma Câmara dessa gestão 21-24 que tem trabalhado muito parceira. Então o que você destaca como projeto coletivo desse mandato? De falar assim, ó, essa Câmara marcou a história de Paraíso nisso. Eu vou dizer que nós marcamos a história de Paraíso quando nós municipalizamos algumas escolas, quando a gente aprovou aí... o projeto, né, que veio do governo estadual, mãos dadas. Então hoje a creche Oscar Escavazza é diante desse projeto que foi aprovado na Câmara. O Diamantina também será, o do Belvedere, a creche Vinícius Carando, a Delcio Carano também na zona rural. Então a parte de toda parte escolar foi muito importante. Outra que eu amo foi quando a gente liberou os fundos para as escolas. O dinheiro direto na escola. O dinheiro direto na escola. Nada de bingo, nada de rifa. Nada de festa junina, nada de festa junina, trabalhando fora do horário para isso. Então, hoje o Marcelo, né, junto com a Câmara, deu essa condição. Era um pedido que eu, Marcelo, na época nós visitamos lá, nem me fala, achava que isso não era adequado. E aí, claro que se a gente, naquele momento, fizesse uma intervenção, eles podiam tirar tudo e ainda falar, tá vendo? Os vereadores pioraram a vida de vocês, então aí o Marcelo fez isso, então a Caixa Escolar hoje, ele pede o que ele precisa, não falta recurso, foram muitos milhões, e isso fez toda a diferença. Faz a diferença. Os professores estão trabalhando num ambiente que eles agradável, com os recursos didáticos que precisa, material de primeira, não falta material para as crianças, não falta uniforme para as crianças. Gente, então a educação foi realmente algo assim que a gente impacta muito. Por exemplo, hoje a estrada do condomínio Cachoeira foi recurso que a Câmara devolveu. Parte do asfalto da Guardinha, recurso que a Câmara devolveu. Então essa Câmara... Mas na sua visão de tudo isso que foi feito coletivo, o principal foi a educação. Muitas obras também, né? Eu acho que educação e obras pesou muito, né? E saúde também. Então, assim, liberamos um tanto de recurso agora para ação social, né? Então, assim, a Câmara trabalhando no coletivo. Você é a vereadora da saúde?
Podemos dizer que eu atuo muito na saúde, na educação. Mas assim, saúde e educação. Essa é educação, muito, com certeza. E, por favor, não esquece o meu esporte, que eu amo, que a gente apoia muito também. Tá certo. São 11 horas e 24 minutos. Nós estamos aqui caminhando para o final da nossa entrevista com a vereadora Maria Aparecida Cerise Ramos, Cidinha Cerise, do Partido Novo. Cidinha, pra gente encerrar, você já deixou isso muito claro na sua fala, mas é melhor ser vereadora de situação com o prefeito que é parceiro ou ser vereadora de oposição, como de uma certa forma vocês tiveram que ser em gestões anteriores? Eu acho que ser parceira da situação onde o prefeito é bom é melhor. É melhor. Agora, bater é bom demais também, gente. Tá certo. Eleições chegando, outubro tá aí, período, como eu comentei no início do programa, período eleitoral, já está aí o calendário cheio de regras. Cidinha, e o seu futuro político, como fica? O meu futuro político é que no dia 16 de agosto a gente se colocará, né? Hoje nós somos pré-candidatos, a gente vai se colocar a população fazendo campanha. Para tentar um terceiro mandato. Tentar o terceiro mandato. Se o terceiro mandato, entendo que seria a primeira mulher eleita 3 vezes no município. Era isso que eu ia te perguntar. Sim, espero que a gente consiga isso, que as mulheres apoiem as mulheres. Todas as suas antecessoras vereadoras foram no máximo 2 mandatos? Sim. Tá então certo. seria isso, seria uma grande conquista. Eu gostaria de contar, né, com o apoio das mulheres, principalmente. E pro futuro, daqui a alguns tempos, vai seguir os caminhos do pai e tentar a prefeitura? Um passo de cada vez, Cícero. Vamos lá. Talvez, por que não? Tá certo, Cidinha. Cidinha, quero te agradecer muito em nome da Rádio Difusora Paraísense, a sua cordialidade, a sua gentileza de estar com Obrigada, a gente aqui. Cícero. A gente poder levar essa informação, esse bate-papo pros nossos ouvintes, que eu tenho certeza que foi muito esclarecedor. É sempre muito rápido, tem muita coisa pra falar. A gente acha que 20 minutos é muito demorado, mas começa a falar, aí né? Um resumo das coisas principais. E o que fica é que quando existe realmente parcerias, elas são melhores do que brigas que não leva a lugar nenhum. Então, assim, fazendo um resumo geral, a cidade melhorou nos últimos 4 anos, isso é evidente. Até a iluminação, tudo, gente, assim, a cidade melhorou. Pode melhorar mais? Sempre, mas melhorou, caminhou bastante. Isso eu tenho orgulho de participar. E aí, Cidinha, pra gente encerrar mesmo, valeu a pena ser vereadora nesses 8 anos? Valeu a pena demais, é muito bom ser útil, é muito bom ajudar, é muito bom contribuir. E é isso que a gente tá aqui, à disposição da sociedade, né? E de fazer o nosso trabalho de vereadora. Gratidão, gente, muito obrigada mesmo. Pessoal, então, esteve comigo aqui a vereadora Maria Aparecida Cerise Ramos, Cidinha Cerise, que falou comigo sobre esse mandato 2021-2024, que está encerrando agora em dezembro deste ano. Meu muito obrigado, viu, vereadora? Um bom final de semana para você e boa sorte aí na sua caminhada. Eu que agradeço a oportunidade e obrigado aos ouvintes da Rádio Difusora. São 11 horas e 28 minutinhos, nós continuamos aqui com o nosso programa Paraíso Acontece, pelas ondas da 103,1, a melhor rádio do seu rádio.